Se você tem dificuldade para fixar o que você estudou, calma que esse vídeo é para você. O meu nome é Agatha e eu sou estudante de Medicina da Federal. A grande chave para conseguir absorver os conteúdos que você já estudou é a revisão. É o que eu chamo de um dos pilares da aprovação. Pensa comigo, de nada adiantaria você estudar, se você não lembrar de nada que você estudou. É por isso que a revisão é tão importante assim. E aqui eu vou te indicar alguns tipos de revisão e alguns caminhos que você pode seguir. Existem dois tipos de revisão: a revisão tradicional e a revisão ativa. A revisão tradicional eu também chamo de revisão passiva. Revisão tradicional é aquele tipo de revisão que a gente já está acostumado a fazer, né? Ou que já conhece, por exemplo. É aquele tipo de revisão que você olha os pontos mais importantes de algum conteúdo e fica decorando aquilo. Por exemplo, no resumo, você olha os pontos que estão ali abordados naquele resumo e tenta decorar. A questão é que existem várias formas de se fazer essa revisão tradicional, mas a maior parte das pessoas só conhece resumo, flashcard e mapa mental. Só que esses são os tipos de revisão que funcionam muito bem para uma pessoa visual. Só que existem pessoas visuais, auditivas e sinestésicas. Para uma pessoa visual, o mapa mental é muito proveitoso, porque ela consegue gravar e fixar aqueles pontos ali abordados naquele mapa mental de forma muito eficiente, muito eficaz. Só que para uma pessoa auditiva, isso não funciona muito bem. O que funcionaria muito bem, por exemplo, são os podcasts com resumos ali daquele conteúdo, videoaulas até, que daí com o som ele consegue gravar melhor. E outra técnica também, se você é uma pessoa auditiva, vale a pena tentar, é você anotar os pontos mais importantes de uma matéria e gravar a sua voz falando eles. Assim você consegue ouvir de novo aquela gravação de voz que você fez do seu celular. E eu tô falando disso aqui para você encontrar o método de aprendizado que melhor funciona para você. Isso vale também para método de estudo, né? Mas aqui a gente tá falando sobre revisão. E se você é uma pessoa sinestésica, vale a pena misturar os dois tipos. Primeiro, avalie se você é uma pessoa visual, auditiva ou sinestésica e vá testando aí o que funciona melhor para você, baseado, é claro, no seu método de aprendizado. É por isso que para muita gente resumo não funciona, mas para mim, por exemplo, funcionou porque eu sou uma pessoa visual. O segundo tipo de revisão é a revisão ativa. Eu considero esse tipo de revisão muito mais eficaz do que a revisão tradicional. Para fazer uma revisão ativa, você precisa de uma folha A4, de uma caneta e do seu cérebro. Você vai eleger o conteúdo que você vai revisar, por exemplo, botânica. Você vai pegar essa folha A4 e a sua caneta e você vai escrever tudo que você lembra sobre botânica. Depois que você escrever tudo que você lembra ali sobre esse conteúdo em específico, que no caso ali do exemplo é a botânica, você vai comparar o que você escreveu com o seu material didático. Aí você adiciona as informações que faltam para você não esquecer na próxima vez que você for fazer a revisão ativa. Eu considero esse tipo de revisão muito mais eficaz, porque obviamente você força muito mais o seu cérebro a lembrar daquelas informações. E com isso, a taxa de fixação daquelas informações no seu cérebro é muito maior. Agatha, mas qual das duas formas de revisão é a melhor? Gente, não existe melhor forma de revisão. A melhor forma de revisão é aquela que melhor funciona para você. Por exemplo, eu falei para você que eu considero a revisão ativa uma forma muito mais eficiente de se revisar. Só que no meu processo de preparação, eu apliquei revisão ativa na minha rotina de estudos, acho que umas 2 ou 3 vezes no máximo. Porque era algo que eu não considerava eficiente para mim. Eu me dava muito melhor com resumos, mapas mentais e flashcards. Então é isso que você tem que analisar. Aplique essas duas formas de revisão na sua rotina e veja qual delas funciona melhor para você. Agora eu vou dar outra dica aqui para vocês que eu fiz no meu processo de preparação e que assim, eu considero que eu deveria ter feito desde o começo, porque foi algo que funcionou muito para mim, que é o caderno de revisões. Eu peguei um caderno, dividi por matérias e depois eu fui escrevendo as principais partes de cada conteúdo nesse caderno. Então, por exemplo, nesse caderno eu lembro que eu comecei por química. Então eu peguei cada conteúdo de química e escrevi as principais partes ali, como se fosse um resumo de todos os conteúdos realmente ali naquele caderno. E foi algo que funcionou muito pra mim, porque eu tinha muitos resumos, né? Até essa parede aqui atrás de mim era cheia de resumo. E até os flashcards também ficava tudo solto, sabe? Às vezes eu perdia um ou outro. E quando eu fiz esse caderno de revisão, foi algo que funcionou muito, porque daí tava tudo no mesmo lugar, entende? Eu só precisava levar o caderno pra qualquer lugar que eu fosse e tava todo o conteúdo ali que eu precisava pra revisar todo o conteúdo que ia ser abordado na prova. Mas eu não fiz isso só para química, né? Foi só um exemplo. Eu fiz isso para todas as matérias. Por exemplo, matemática. Matemática eu coloquei só fórmulas ali, mas eu coloquei basicamente todas as fórmulas. Para física também, né? Tinha muita teoria, mas também tinha muita fórmula. Enfim, era realmente um resumão de todos os conteúdos dentro de um só caderno. Isso é algo que funcionou muito para mim e que eu indico para vocês também. Agora, outra coisa que causa muita dúvida aí também, né? Qual que é a frequência que se deve fazer as revisões? Bom, gente, por exemplo, na minha rotina de estudos não tinha algo bem específico. Por exemplo, na sexta-feira
depois das 6 horas da tarde eu vou revisar ali os conteúdos que eu já estudei. Não tinha algo bem específico. Eu lembro que, geralmente, quando eu podia, quando sobrava um tempinho ali, eu tava revisando. Então, por exemplo, eu estudei tudo que eu tinha pra estudar naquele dia, fiz os exercícios a mais, enfim, agora eu vou revisar. Era mais ou menos assim que eu fazia na minha rotina, entende? Mas eu fazia assim porque eu tinha uma dificuldade a mais pra conseguir fixar os conteúdos. E era algo que eu tinha bastante medo, né, de chegar na prova e esquecer alguma informação. É por isso que eu tava sempre revisando, sempre que eu podia, né? Mas eu indico pra vocês realmente fixarem os períodos ali da semana que vocês vão utilizar pra fazer a revisão. Porque assim você não deixa pra depois, entende? Às vezes você tá, sei lá, cansado algum dia. Amanhã eu faço a revisão, depois eu faço a revisão, depois eu faço a revisão. É algo que você não. Quinta-feira, às 6 da tarde, eu vou revisar esse conteúdo, entendeu? É realmente algo fixo que você vai ter que fazer. Então, assim, no mínimo, uma vez por semana, você tem que revisar todos os conteúdos que você já estudou até aquele momento. Sim, todos mesmo, tá? No começo, é claro que você vai demorar mais, se você nunca fez revisão, né? É claro que você vai demorar mais pra fazer essa revisão, mas com o tempo você pega a prática e fica mais rápido aí nessa questão. No mínimo, uma vez por semana. 2 vezes por semana aí, eu acho que é uma frequência boa pra você. Inclusive, essa dica do caderno de revisões é algo bem prático aí pra vocês, se vocês quiserem aplicar isso na rotina de vocês. Foi esse o vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham tirado proveito de tudo que eu falei aqui. Se inscrevam no canal, deixa o like e me siga lá no Instagram. Foi isso, bons estudos!